Tá aí então o Zubeldia falando, um trabalho, um prêmio ao trabalho que eles fazem, tá aí o gol. O André Silva, belo gol, né? Cruzamento na cabeça. Os últimos 2 gols do São Paulo foram 2 cruzamentos do Rato. Um o Caleri fez, outro ontem o André Silva fez. É aquele jogo, Arnaldo, que você é um fã do 1-0 perfeito, né? Você faz 1-0, jogando com o time reserva e se aproxima dos rivais. Suficiente, fez o São Paulo já pensando no meio da semana e com algumas boas coisas, né? O André Silva jogou bem, outros caras jogaram bem, o Jandrei salvou uma bola no final, e aí? Rato mais magrinho, parece. Rato mais magro, jogando bem. Parece, mas... Teve a estreia do Marcos Antônio, né? A quase estreia do Sabino, o primeiro jogo do Sabino. Gostei do Marcos Antônio, hein? O Marcos Antônio tem qualidade, é um jogador... Participa do gol do São Paulo, fazendo a virada de jogo. São Paulo teve o Lisieiro de primeiro volante, porque não tem outro primeiro volante. Ele que armou esse contra-ataque agora, que dá o passe aí? Marcos Antônio foi ele, né? O Marcos Antônio para o Michel para o Nestor. O Nestor, acho que o Nestor, o capitão do time, não aproveitou a chance, porque ele talvez tenha sido o jogador que mais errou na partida. A decisão de poupar um time inteiro, ela não é muito simples. Agora, eu acho ela mais acertada do que se mesclar. É a minha visão. Por quê? Porque você tem, pelo menos, não foi o caso especificamente do São Paulo, pelo menos a oportunidade de treinar esse time uma ou duas sessões. E você tem alguns encaixes que ontem aconteceram. Lisieiro, Marcos Antônio, Michel Araújo, Patrick, Moreira e Rato, enfim. Agora, ela não é simples de se tomar, ainda mais quando você vai jogar em casa para quase 50 mil pessoas. Você não avisa o torcedor que você vai jogar sem ninguém. Dia dos pais e tal. A gente estava lá, começa a sair a escalação do São Paulo. Um olhar para o outro, para o filho, o pai tentando explicar para o filho e para a filha quem eram aqueles sujeitos. Não tem ninguém. Né? E gerou assim uma... Né? E não é simples também. E por isso, muitas vezes o técnico, quando está no começo de trabalho, ele evita. Mas eu acho que era o momento de arriscar, inclusive, com o torcedor. E acho que aí o Zubeldia, para fazer isso, você já nota que ele conta com a anuência do torcedor. Aí já é um outro capítulo que a gente vai falar do cartão que ele tomou e como o São Paulo está encarando isso. São vários jogadores ao longo da frente tripla. O São Paulo está na frente tripla. Né? Correu risco. Não fez o segundo gol, aí você fica com um gol só de diferença, toma algum contra-ataque. Tomou um contra-ataque, quase tomou o gol de empate na última bola. Faz parte, mas não tomou, ganhou o jogo obrigatório. Né? E está na mesma campanha do Palmeiras no Brasileiro, está classificado na Copa do Brasil e vai começar o confronto contra o Nacional, duríssimo confronto nacional a partir de quinta-feira. O ano do São Paulo é melhor que o do Palmeiras até aqui. Tem a Supercopa. Campeão paulista. Bom, tudo bem. Sei lá, acho que é parelho, só que o São Paulo está classificado na Copa do Brasil, o Palmeiras está eliminado. Né? E acho que assim, com a janela pequena, sem uma contratação só tal, e acho que com poucas lesões musculares, ontem de novo sem lesão, o Zubeldia tem conseguido, além de rodar um pouco o time e dar um padrão, o São Paulo de novo jogou no padrão 4-2-4, vai guardando as proporções, mas jogadores com características diferentes. Ele tem conseguido dar... O São Paulo não tem apresentado o que o Flamengo tem apresentado, mesmo com os jogos titulares. Fadiga, não tem apresentado isso. E ontem, o que aconteceu foram câimbras com alguns jogadores que não jogaram há muito tempo, mas sem lesão. Agora, é aquilo, talvez preservando nesse jogo, ele possa ter alguma possibilidade de jogar quinta, domingo, de novo às 4 da tarde, quinta. 2 jogos com o Nacional e o Palmeiras no meio. Mas ele não estará presente, né? Como o Vessone antecipava, ele tomou o 3º cartão contra o Atlético Goianiense numa situação um pouco mais polêmica, né? Que a gente pode discutir. Desta forma, ele fica ausente de novo. Dessa vez a direção do São Paulo reclamou depois do jogo. Existiu uma conversa com o Zubeldia depois do jogo com o Goiás, quando ele não deu entrevista, quando ele foi expulso pós-jogo. E mesmo assim, ele tomou o cartão amarelo. Com a torcida, vai acontecendo aos poucos o que aconteceu com o Abel no Palmeiras. Embora eu não goste de comparar os dois personagens. O Zubeldia já supera o Abel em cartão. Mas vai acontecendo a questão da
conexão do torcedor com o treinador. Agora, que ele já está marcado, e se ele não mudar radicalmente algumas atitudes, ele vai tomar cartão em todas as partidas, como aconteceu no jogo de ontem, sem ter feito muita coisa relevante para ser advertido. A gente tem a imagem dele aí, ele foi advertido por reclamação ontem, né? Isso. Primeiro estava uma discussão se era por ficar fora da linha, aí alguém postou isso aí. Esse aqui tomou o amarelo, o torcedor que tirou a foto, né? E o técnico do Atlético Goianiense fora, muito fora da área ali, com o quarto árbitro de frente, enfim, não tomou cartão em nenhum momento e ficou bem mais tempo do que o Zubeldia fora da área técnica. Eu estava lá, a gente estava lá e eu reparei nisso, mas o fato é que, olha lá, o Zubeldia toma lá o cartão, tá fora do jogo contra o Palmeiras, Massa. Tudo certo, ganhou 1-0 com o time reserva, mas o Zubeldia, para variar, tá fora de novo. Cara, assim, é até desanima, Esse lance, né? Massa, só para te dizer, aconteceu o seguinte, nesse lance, né? O time do São Paulo, lá no gol, olha lá, o árbitro tá voltando lá para lá, né? Reclama de uma falta clara do zagueiro do Atlético Goianiense no Lisieiro, o árbitro deixa seguir, o Atlético Goianiense é uma finalização perigosa. Os jogadores de São Paulo cercam o árbitro, Lisieiro e outros. E aí discutem, pressionam. Foi a vez que o jogo foi completamente tranquilo, não tinha nenhum cartão no jogo, desse jogo. Não tinha nada acontecendo, não aconteceu. O árbitro não deu cartão para nenhum desses jogadores do bolo do São Paulo, saiu imediatamente, provavelmente avisado pelo quarto árbitro. E acho que os quartos árbitros estão fazendo isso. O que o Abel fala do VAR, quem avisa o VAR do gesto obsceno do Abel é o quarto árbitro. Foi para ele que foi feito. O quarto árbitro, ele está também, via orientação, imagino, no cinema como fiscal de treinador. E aí, se o Zubeldia falou X, ele vai tomar o cartão amarelo. Não é porque ele pisou fora 1 milímetro da zona. Ele tomou o cartão amarelo por reclamação, o único cartão amarelo da primeira etapa. Evidentemente, não só os jogadores do São Paulo, os jogadores do Atlético, do Humberto Louser, também técnico do Atlético, reclamaram dos critérios de arbitragem da arbitragem, mas só ele tomou o cartão amarelo. Por que será? Porque, de fato, ele tem feito, ele já está na mente, como diria Vessone, da comissão de arbitragem, por culpa dele, por responsabilidade dele. Então ele tem que fazer algo para mudar. É o que diz o Celso aqui. Ontem ficou claro que o Zubeldia está marcado, por culpa dele. E naquele grupo de zap que todo mundo tem, né? E os árbitros têm, acho que o dele deve ser o nome já do grupo, sabe? Arbitragem. Deve ser o nome do grupo. Mas só quero lembrar uma coisa também. Se ele tomou o terceiro ontem, é porque já tinha 2. Sim. Senão não seria o terceiro. Ele não estaria cumprindo contra o Palmeiras. Então, se o de ontem foi exagerado, e me parece pelo relato de vocês, que realmente várias imagens, tá claro, né? O Edu Afonso fez uma reportagem bacana, porque ficou em cima dele, e aí mostrou que ele, assim, tem momentos só, mas perto do outro, que também fazia pra caramba. Tá claro ontem. Essa que é a questão. Eu acho que ontem tá claro o exagero. Mas ele tinha outros 2. Sim. Então aí tá suspenso. Tinha corrido. É a arbitragem vingativa. Eu passei botar a mão no celular do jornalista e mostrar a genitália. O Abel chutou o microfone, chutou copo d'água e reclama veementemente de lances na qual ele acha que o Palmeiras foi prejudicado. Certo? Certo. Então, o que eu sempre pedi era que se tivesse uma verdadeira simetria. Que todos fossem punidos e advertidos como o Abel foi ou vinha sendo naquela fase mais aguda dele. Porque o tratamento com outros árbitros, o tratamento com técnicos brasileiros ou outros técnicos, vocês se lembram do Jorginho? Quem? O Jorginho, técnico. Sim, Jorginho. Então, o comportamento, o olhar para cima da classe de técnicos, depois da classe de árbitros, foi toda CBF, inclusive, para cima do Abel. Agora, acho que o Zubeldia vai ter um pouco mais de liberdade, porque ele não vai encontrar classe de técnicos, CBF, essa bolha o Abel já criou, já furou, já estourou. Mas ele vai encontrar a vingança, a forma vingativa como os árbitros veem o jogo de futebol.
e só vai melhorar com o tempo e vai piorar um pouco quando ele ganhar e vai depois piora quando ele ganha, porque aí vem a mídia, parte da mídia mal intencionada que vai pegar isso como fato, né? Pô, treinador, você quer... esse tipo de crítica, mas depois melhora porque ele vai se ambientar mais com os árbitros, vai participar de eventos com os árbitros, aí a relação vai ficando mais brasileira, mais abrasileirada. Nesse momento é tudo normal o que está acontecendo, a torcida do São Paulo já está apaixonada por ele, a torcida do São Paulo acha que ele defende o São Paulo em campo, a torcida vai passar pano o tempo todo para o comportamento dele, e nós é que vamos apanhar, né? Quando a gente fizer uma ou outra crítica a ele por comportamento inadequado, e o que aconteceu ontem merecia o cartão, e o outro, né? Essa falta de, esse olhar enviesado, essa falta de critério vai perseguir o Zubeldia daqui para frente. Vai levar um tempo agora, porque é igual maré, né, cara? A não ser que seja um tsunami, mas a maré vai subindo aos poucos, né? E ela também baixa aos poucos. Então, a questão do Zubeldia vai ter que ser administrada internamente pela direção, ele vai ter que ser punido pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, de certa forma, ele vai encontrar um pouco mais de amparo, porque os técnicos brasileiros se comportam são tão mal educados quanto ele, né, quanto o Abel, como qualquer outro, a não ser o Vojvoda, que tem um estilo completamente diferente, né? Ele é um técnico, talvez a pressão seja um pouco menor, entendeu? A coisa menos holofote. Exato. Enfim, pode ser. Não dá para julgar sem haver, né? Acontecer. Mas, cara, o que ele está passando aí é meio normal aqui no futebol brasileiro e é natural. Quando você quebra a bolha, se você pensar bem, os três são... As cinco maiores torcidas têm 3 técnicos de fora. Sim. Né? Então tem uma geração que ficou para trás, uma geração que praticamente nasceu morta de técnicos. Né? Você tem hoje um gap muito grande para os técnicos mais experientes que estão aí, hoje estão parados, né? Está 2, o Lucha e o Filipão. E você tem uma série de castas no Brasil que se protegem de forma cartorial. As associações de árbitro, as federações de árbitro, as federações estaduais, os CNMs da vida, né? Os grupos de WhatsApp. Então existe um verniz, uma proteção para si próprio, para proteger seus empregos, para proteger o seu dinheiro, né? E então o Zubeldia vai passar por isso. Infelizmente. Digo para vocês, infelizmente. E só para falar um negocinho do jogo ainda, eu acho que tem horas que você também dá um pouco de sorte, né? E eu acho que pegar o time de 12 pontos, o Atlético de Goiânia em casa, calhou muito bem num pré-Uruguai, sabe assim? Perfeito. O Flamengo, por exemplo, pegou nos brasileiros São Paulo, Palmeiras e pega o Botafogo. Tá tranquilo pra ele poupar ou não? Tem toda razão. Então, São Paulo pegou o Goiás e o Atlético Goianiense. Eu acho que aí teve um negocinho que deu pra é a hora de eu respirar, é agora. A chance de eu ganhar ainda é grande. Essa pra mim é uma das grandes virtudes do Zubeldia. O entendimento rápido do Campeonato Brasileiro. Falou, ó, nós vamos rezar pra ninguém se machucar gravemente, mas contra o Atlético Goianiense, aí a gente pode fazer o que fez. Eu não gosto. Eu não acho certo. Trocar o time todo. Foram 12 jogos seguidos com o time, cara. Impressionante. Isso mexe muito na estrutura do time. Mexe muito, cara. Mexe muito. Mas, olhando para o momento, né, o Palmeiras fez isso e deu mal com vitória. E ele não. E ele manteve os reservas com a mesma pegada, se não com o mesmo entrosamento, com a mesma qualidade, que é impossível, e porque o cara acabou de chegar, né? Então, acho que, cara, pensar isso, planejar isso, é interessante, é muito legal de ver o São Paulo
parar de sofrer contusão muscular, cara. Fratura, isso aí não tem como. Agora, não dá para negar que as contusões musculares diminuíram, cara. Não dá para negar. Sim, é verdade. O estádio ontem teve entendimento de com 1-0, mesmo sendo lanterna, tá tudo bem? Totalmente. Time reserva, tudo, né? Eu acho que também por conta disso, né? Foi... Teve o Leo lá, Zubeldia, né? Teve... 1-0, 3 pontos. Com os reserva, então, vira Ontem estava um 6. entendimento claríssimo disso, né? São Paulo tá pensando... O time que entrou vira 6 pontos. Eu acho que até a questão que a gente sempre falou, né? O time inteiro, e às vezes o time inteiro tem a questão do goleiro. Na questão do São Paulo, o goleiro tem um peso grande. Teve a ausência do Rafael e o Jandrei nessa época aí da Copa América. O começo do Jandrei foi dificílimo, né? Falhou contra o Criciúma. Então, o Jandrei fez uma boa partida ontem. O jogo todo. Mas ele talvez não precisasse ter trocado o goleiro. E aí ele trocou o goleiro. Por exemplo, o Marcos Antônio, né? Isso. O nome dele. No próximo jogo que ele precisar jogar 15 minutos, ele vai jogar muito melhor do que ele jogaria sem ter ele tido 90, caso... né? Jogou o jogo inteiro? Não, câimbras no final, não jogava muito tempo. Estava treinando com o personal também. É que no caso do Rafael, talvez o descanso é aqui, né? Vai ficar um final de semana em paz e tal. Sobre cansaço mental e tudo mais. Então tá aí, né, galera? 3 pontos. O que vale é os 3 pontos, né? Eu falei pra vocês que era muito importante, independente se era com reserva ou com titular. 46 mil pessoas, parabéns ao torcedor do São Paulo, que independente que o time reserva foi lá apoiar, sabia que o importante ali era os 3 pontos. E foi muito importante, e coloca o São Paulo na briga. São Paulo tá 5 pontos, pessoal, da briga do título. É por isso que eu botei, o São Paulo tá na briga do título. Tá 5 pontos. Então, tem confronto direto com o Palmeiras no próximo domingo. Mas o foco é quinta-feira contra o Nacional, né? O São Paulo fizer um bom jogo lá contra o Nacional, cara, a chance de a gente se classificar para as quartas da Libertadores é gigantesca. Já estamos nas quartas da Copa do Brasil, temos 5 pontos no Campeonato Brasileiro. É uma ótima temporada do São Paulo até o momento, tá? É uma ótima temporada e 3 pontos. André Silva foi lá e guardou, sempre fazendo o golzinho dele aqui e ali, né? 38 pontos, então é isso, né? Fazendo o campeonato correto, sem risco nenhum, brigando pela Libertadores. E agora, 5 pontos, brigando pelo título. Vai ter Flamengo e Botafogo, cara. Se esse jogo sair empate, o São Paulo ganhando do Palmeiras, São Paulo tá 3 pontos. Então acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, o que você achou do jogo aí. Então esquece pra Banda Esporte, link do programa G4 tá na descrição, valeu? É nóis, mas não esquece de se inscrever e deixar o like, galera. Tá cada vez mais chegando mais São Paulino aí junto com a gente aí.